Irmãos, Deus colocou um tema de uma palavra hoje para eu compartilhar com os irmãos. E o tema dessa mensagem é reconstruindo os muros destruídos. Eu não sei qual foi a razão pela qual Deus me deu esta palavra, mas eu queria que nós começássemos a ler o livro de Neemias, do capítulo 1. Nós vamos ler várias passagens deste livro e nós iremos começar logo no versículo 1. E diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Ananini, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Amém? Vamos entender um pouco aqui da história. A cidade de Israel, ela tinha sido destruída mais ou menos cerca do ano de 586 a.C. E quando veio a destruição, quando o povo foi cativo, ele foi deportado para a Babilônia e esteve mais ou menos cerca de 70 anos no cativeiro. Durante esses 70 anos houve uma grande pressão sobre o povo estava em sofrimento e com o passar do tempo o povo começou a ser liberto. E nós podemos ver que a cidade ela tinha sido totalmente destruída, o povo tinha sido feito prisioneiro e não havia liberdade ali naquele lugar. E eu queria falar um pouco como é que eram as cidades naquela época. Naquela época, irmãos, não é como hoje que a maior parte das cidades elas são livres e as pessoas podem circular entre elas umas e outras, apesar de hoje, por causa da pandemia que nós estamos a viver, não existe, digamos, muros que nos impeçam de nós podermos circular, mas existem leis, por exemplo, em determinados lugares que nos impossibilitam de nós podermos deslocar de um lado para o outro. Mas naquela época, irmãos, as cidades eram protegidas por muros, eram muralhas de pedra, eram muros muito altos, e isso era feito para quê? Para que as cidades elas estivessem protegidas pelos inimigos, protegidas pelos animais ferozes que muitas vezes atacavam as pessoas. Então as cidades elas eram protegidas por grandes e grandes muralhas. Amém? Tinham que também ter essas alturas e elas eram muito largas também para que as sentinelas elas pudessem circular à volta. Não era simplesmente um simples muro que estava ali, mas era, na verdade, uma muralha. Era algo que demorava muito tempo a ser construído e, acima de tudo, demorava muito tempo também a ser penetrado. Se alguém quisesse atacar uma cidade que era protegida por uma muralha, por muros muito altos, em média gastava cerca de 6 meses para se conseguir penetrar dentro daquelas muralhas. Então as muralhas eram algo fundamental para a segurança, para o bem-estar das populações, das famílias naquele lugar. Quando foi permitido a volta dos primeiros judeus, foi reconstruído em primeiro lugar o templo. Foi aquilo que foi reconstruído. Mas a cidade em si, porém, ela continuava em ruínas e os muros eles estavam totalmente destruídos. Então qualquer pessoa que quisesse fazer mal ou quisesse atacar a cidade, ela poderia, porque ela não iria encontrar qualquer dificuldade. Porquê? Porque os muros estavam completamente destruídos. Você pode conseguir imaginar os perigos que isso arrecadava para as pessoas. As pessoas certamente elas andavam com medo. O povo ali ele já tinha passado pelo cativeiro, tinha passado por momentos de opressão, medo, insegurança. E quando eles retornaram, digamos, para a sua casa, quando eles retornaram para a sua cidade, eles simplesmente encontraram naquele lugar destruição, porque ali tinha sido um lugar de morte, ali tinha sido um lugar onde tudo tinha acabado. Aquele lugar era um lugar triste, era um lugar cinzento, era um lugar que certamente não havia pedra sobre pedra.
Mas o profeta Neemias, ele teve o conhecimento, ele soube que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos e que ainda não tinham sido reconstruídos. E quando o profeta ele soube disso, o seu coração ele ficou apertado, ele ficou triste, porque ele sabia a importância dos muros na vida de uma cidade. Neemias não era um homem de ficar parado. Neemias não era um homem que ficar sem fazer nada perante uma situação. Eu acredito que muitos de nós que nos estão a ouvir também sentem a mesma coisa que Neemias. Eu não sei você, mas quando eu sinto que algo não está bem na vida de alguém, quando eu sinto que alguma coisa não está bem na vida da igreja, o meu coração fica apertado e o meu desejo, a minha vontade é de nós podermos trabalhar em prol de construirmos algo e podemos trazer reconstrução. Hoje tem pessoas, irmãos, que vivem uma vida em que os seus muros eles foram destruídos, em que os seus muros simplesmente estão caídos. Hoje tem pessoas que a sua vida é uma vida insegura, sem esperança, sem um olhar para amanhã e ver um futuro, porque em alguma parte da sua vida isso aconteceu e veio uma catástrofe. E sempre há lugar para reconstrução. Eu não sei se você está a passar por esse momento, eu não sei se os seus muros da sua vida estão caídos, mas aquilo que eu lhe posso dizer é o seguinte: quando algo é reconstruído de novo, existe uma oportunidade para que nós possamos ter uma vida melhor. E acima de tudo, Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Então, hoje Deus nos está a dar uma oportunidade. Está-lhe a dar uma oportunidade assim. De você dizer assim: Deus, reconstrói a minha vida. Deus, reconstrói aquilo que foi destruído. Deus, eu quero que tu faças na minha vida. Se você hoje está a passar por esse momento, se você tem essa necessidade, eu oro para que o Espírito Santo hoje possa trazer à luz tudo aquilo que você precisa de fazer. Porque Neemias, irmãos, ele simplesmente olhou e viu a destruição, ele agiu perante aquela situação. Hoje Deus quer começar a reconstruir os muros da sua vida. Se você crê, diga aí um forte amém. Você diga assim: Deus, eu sei que tu vais reconstruir os meus muros. Deus vai reconstruir a harmonia dentro do meu lar. Deus, tu irás reconstruir aquilo que eu preciso, porque tu és o Deus do impossível. Que Neemias fez perante a notícia que os muros continuavam destruídos. Isso é algo que nós precisamos analisar, porque muitas vezes, irmãos, nós entendemos que a nossa vida não está bem, sabemos que nós vivemos num caos, sabemos que nós vivemos fora dos caminhos de Deus, mas a pergunta que nós precisamos fazer foi aquilo que Neemias fez: é o que é que eu preciso fazer para mudar essa história? Quando nós lemos Neemias no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nós podemos ver aqui que Neemias, ele entrou em pânico. Ele chorou, ele pranteou, porque o coração dele estava triste. Talvez você tenha passado por esse momento, ou esteja a passar por esse momento de choro, de você clamar, de você não saber exatamente o que fazer. Mas aquilo que Neemias fez, ele diz assim: passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele voltou-se para Deus e começou a orar. É a hora de você hoje se voltar para Deus. É a hora de hoje você dizer assim: eu acredito num Deus. Eu acredito que o meu milagre pode acontecer. É isso que você precisa fazer hoje. Ele começou também um período de jejum, irmãos. Não um período de jejum para negociar com Deus algo, mas para que Deus quebrantasse o seu espírito, para que ele ficasse sensível à voz de Deus. Nós sabemos que quando nós jejuamos, a nossa carne ela fica sensível a nós ouvirmos Deus. Quando a nossa vida está totalmente destruída, irmãos, a única solução que existe é Deus. Você pode dizer aí: a única solução que existe é Deus para a minha vida. É só isso, irmãos. Às vezes nós procuramos em tantos lugares, nós procuramos em tantas coisas, mas nós nos esquecemos que é Deus
que é Ele que pode restaurar a nossa vida. É Ele que pode restaurar os nossos muros. Outra coisa que nós podemos ver é que Neemias reconheceu a grandeza de Deus, o seu poder. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos de quem é Deus. Nós nos esquecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós nos esquecemos que é Ele que faz aquilo que nós não conseguimos. No versículo 5 do mesmo capítulo diz assim: então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus do grande e temível, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus é grande, irmãos. Não existe um Deus pequenino para nós, não. Nós que cremos nele, nós podemos crer que Deus é o Deus do impossível. Neemias também, irmãos, ele confessou o seu pecado. Irmãos, como isto é importante nós entendermos que nós pecamos constantemente, que nós precisamos de nos arrepender. E o arrependimento, irmãos, não é ter remorso. Arrependimento é quando você reconhece que está errado e que você vai fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance para mudar o rumo. Não é você voltar as costas ao pecado, é você dizer assim: eu pequei, mas Deus é fiel e justo para me perdoar. E eu sei que Ele vai me perdoar, e eu sei que Ele vai fazer a parte dele, mas eu também irei fazer a minha parte. Eu quero fazer um compromisso hoje de que Deus irá restaurar a minha vida. Eu quero fazer uma renúncia ao pecado. No versículo 6 diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Neemias, ele tinha entendido, irmãos. Ele entendeu isso. E nós precisamos de entender também que nós temos pecado contra Deus. E todo o pecado ele tem uma consequência. Mas sabemos também que 1 João, no versículo 1, 1 João 1, versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Oh, quão bom nós temos um Deus maravilhoso. Se nós confessarmos, o segredo, irmãos, está nisso. É nós reconhecermos que nós pecamos. É nós reconhecermos que nós temos desagradado a Deus. Mas Neemias, ele também sabia que ele precisava ter confiança em Deus para concluir com sucesso a sua missão. Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas na nossa força. Muitas vezes nós queremos, irmãos, gerar mudanças em nossa vida na nossa força, no nosso braço. Mas Neemias, ele sabia que sem Deus ele não iria conseguir isso. No versículo 11 diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e às orações dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje o teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Toda a esperança, toda a confiança que Neemias tinha estava em Deus. Em primeiro lugar, ele orou, ele se arrependeu, ele pediu pediu perdão pelo seu pecado. E ele pediu para que o Deus que ele serve, o Deus que ele confia, que ele simplesmente abrisse os caminhos, preparasse o caminho para que ele pudesse concluir o desafio que ele foi chamado para fazer. Talvez hoje aos seus olhos você diga: não há solução para a minha vida. Talvez você hoje olhe e diga assim: minha vida está completamente destruída, a minha vida está um caos, eu não sei para que lado é que me hei de virar. Mas se você colocar os seus olhos em Deus, se você se arrepender do seu pecado, se você começar a orar e buscar a face de Deus, se você colocar a sua fé única e exclusivamente em Deus e não na sua força, então você vai ver os muros da sua vida serem totalmente restaurados. Você vai ver os muros da sua vida completamente construídos de novo, mais fortes. Você irá ser uma pessoa mais forte em Cristo. A sua fé vai ser testada e não vai ser abalada.
Porque quando nós somos forjados, irmãos, em Cristo, nós nos fortalecemos nele. Amém? Neemias, ele fez a sua parte, porque Deus fez a dele. Deus é fiel, irmãos. Deus não mente. Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo. Mas em Deus nós temos sempre uma parceria. Nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a dele. E Neemias, ele sabia que Deus ia fazer a sua parte. E quando nós olhamos no versículo 8, nós vemos que Deus começou a dar sinais. E o primeiro sinal foi a resposta do rei, foi favorável. Neemias, ele precisava de sair, ele precisava de voltar a Jerusalém. Ele precisava voltar às suas origens. Mas ele precisava de poder ter a permissão do rei para que ele pudesse abandonar o seu posto. Diz assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O rei atendeu os pedidos de Neemias. O segundo sinal: Deus cuidou da sua viagem. Deus nunca faz as coisas por meio, irmãos. Se Deus colocou algo na sua vida, se Ele gerou um processo de transformação, Ele vai começar numa ponta e vai terminar no fim. Nada vai ficar a meio. E aqui nós podemos ver também no versículo 9, diz assim: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Irmãos, Deus não só abriu o caminho, mas Neemias, ele foi com escolta. Diz aqui, uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros. Ele não foi sozinho, ele estava acompanhado. Você também não precisa de estar sozinho. Deus quer estar ao seu lado. Deus tem um exército para te acompanhar nesta jornada. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas você precisa dar um passo de fé. Mas em todas as conquistas, irmãos, em todas as conquistas, existe sempre obstáculos que você precisa de ultrapassar. Muitas vezes é o obstáculo do desânimo, muitas vezes é a própria falta de vontade de fazer algo. Nós sabemos que nós precisamos fazer, mas nós não temos vontade, nós não temos ânimo, nós não queremos sair sequer da nossa própria cama. Eu não sei se alguma vez você viveu assim. Eu já passei momentos na minha vida, irmãos, que eu estava num desânimo tão grande, irmãos, que eu só queria estar na minha cama, isolado, eu não queria estar com ninguém. Eu estava-me a lembrar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Aquilo que Deus tem transformado e reconstruído dia após dia. Irmãos, esta semana eu completei meio século de vida. E eu quero confessar algo aos irmãos. Houve momentos na minha vida que eu nunca pensei, ou que eu pensei que eu nunca chegaria aos 50 anos. Houve momentos na minha vida que eu quis desistir de tudo. Desistir da minha vida, desistir da minha família, desistir do meu casamento, desistir do meu ministério. Houve momentos na minha vida, irmãos, em que o desânimo entrou de uma forma muito grande. Mas Deus, Ele nunca nos desampara, irmãos. E Deus, eu sei que Ele tem um plano na minha vida, como Deus tem um plano na sua vida. Deus me resgatou há muitos anos atrás. E o seu objetivo não foi simplesmente me dar a salvação, mas Deus me quis usar e me quer usar aqui nesta terra, como Deus quer te usar aqui nesta terra. E Deus, Ele tem algo hoje para te fazer na tua vida. Ele quer te dizer assim: não importa o tão desanimado que tu estás, não importa as dificuldades que tu estás a enfrentar hoje, eu quero fazer algo maravilhoso. Neemias, no capítulo 4, nós podemos ver que pessoas começaram a querer desanimar, boicotar aquilo que Neemias foi chamado para fazer. No versículo 1 do capítulo 4 diz assim: quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso.
ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Existem sempre pessoas, irmãos. Existem sempre pessoas que, infelizmente, vão estar ao seu lado, vão estar próximo de si, para te querer desanimar, te querer fazer desistir. Mas aquilo que eu hoje quero dizer é o seguinte: não deixe que ninguém roube a sua paz, não deixe que ninguém roube a sua fé. Neemias, ele não permitiu isso. E você também não pode permitir. Lembre-se de quem é Deus na sua vida. Lembre-se que Ele o buscou. Lembre-se que Jesus morreu na cruz por si. Não foi em vão. Neemias, ele sabia que muitos já tinham tentado e não tinham sido bem-sucedidos. Neemias sabia que o povo estava desanimado e cansado. Ele sabia disso. Ele também sabia que ele não era nem pedreiro, nem engenheiro. Ele não sabia fazer obras. Ele sabia que ele também não tinha materiais, ele não tinha ferramentas, aquilo que ele precisava para fazer aquela obra. Ele não tinha os recursos financeiros necessários. Mas ele sabia quem era Deus. Ele tinha a oposição de Sambalá, de Tobias, de Gesem. Mas ele simplesmente olhou para Deus. Neemias, ele conhecia o tamanho do Deus que ele servia. Ele conhecia o tamanho do Deus que ele acreditava. O Deus do impossível. Você crê no Deus do impossível, então não importa como está a sua vida. Quando nós lemos ali, nós vemos, irmãos, que aquelas pessoas estavam a dizer: será que vão restaurar o muro? Será que irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra? Talvez muitas pessoas venham dizer exatamente a mesma coisa. Será que Deus irá fazer esse milagre? Será que você vai receber a sua cura? Será que você vai receber aquilo que Deus tem preparado para si? Infelizmente, existem muitas pessoas, irmãos, que deviam estar calados. Ou deveriam simplesmente nos apoiar, deviam se alegrar com as nossas conquistas, mas infelizmente não são assim. Mas você não precisa de olhar para eles, você não precisa de ouvir essas palavras mentirosas, você precisa de simplesmente olhar para Deus e dizer assim: glória a Deus, porque o Deus do impossível está comigo. Talvez você hoje esteja aí a dizer: eu já tentei tantas vezes reconstruir a minha vida e não consegui. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja aí cansado, como eu já tive. Talvez você pense: eu não sei como fazer, eu não sei como vou fazer. Quando eu olho, eu vejo tudo negro, eu não consigo olhar uma luz no fundo do túnel. Talvez você diga assim: eu não tenho recursos suficientes, eu não sei como fazer. Talvez você teve ou está a ter oposições de pessoas que estão próximas de si, pessoas que não acreditam na sua mudança, pessoas que não acreditam no seu chamado, naquilo que Deus o chamou para fazer. Ou mesmo aqueles velhos amigos, aquelas pessoas que caminharam consigo por longas datas. Eles não conseguem ver, eles não conseguem acreditar que você mudou e que Deus está pronto para fazer uma mudança na sua vida. Muitas vezes, irmãos, aqueles que nos conheceram lá no passado, aqueles que conheceram lá como nós éramos, muitas vezes eles não conseguem, irmãos, olhar e ver aquilo que Deus está a fazer. Mas isso não quer dizer, irmão, que você não está a ser reconstruído, que a sua vida não está a ser transformada. Isso não quer dizer que o Espírito Santo do Senhor não está a trabalhar na sua vida. O problema não é você, o problema são eles que não conseguem ver. Mas quando Deus começa uma obra, Ele não termina. Não termina, irmãos. Não termina. E é aquilo que o Senhor hoje está a te dizer: meu irmão, não importa
como estás. Não importa como estão os teus muros, não importa se eles estão destruídos, não importa se eles estão queimados, não importa isso. Hoje eu quero trazer reconstrução, hoje eu quero trazer uma nova etapa na tua vida. E se você hoje está a viver esse momento de angústia, não desista, não desista, não desista. Olhe somente para Deus. Olhe somente para Deus. Como você pode reconstruir os muros da sua vida? Como? Talvez você hoje esteja-se a perguntar, ok, eu quero fazer, mas como é que eu faço? Em primeiro lugar, você precisa de se arrepender. Arrepender do seu pecado, arrepender da vida que você tem levado, arrepender de se ter afastado dos caminhos de Deus, arrepender de nunca se ter rendido ao senhorio de Cristo. Se você saiu da presença de Deus, você precisa voltar para Deus. Se renda. Não importa como você está, se renda, simplesmente volte. Quando nós olhamos para a história do filho pródigo, aquele filho, ele tinha pegado na herança do pai, ele saiu pelo mundo, ele foi lá para fora, ele gastou, ele fez como quis. Ele viveu uma vida de pecado, uma vida de luxúria, uma vida que não agradava ao pai. E quando ele reconheceu que ele estaria melhor na presença do pai, nem que fosse mesmo como empregado, como servo, ele queria voltar. E quando aquele pai, ele recebeu aquele filho, ele abriu os seus braços, ele disse: meu filho amado. E é aquilo que Deus hoje está a dizer: meu filho amado, minha filha amada, eu estou pronto para te receber, eu tenho aqui os meus braços. Volte-se para Deus. Reconheça que somente Deus pode mudar a sua vida. Não queira fazer as coisas sozinho, não queira fazer na sua força. Muitas vezes eu tenho pessoas que dizem assim: não, quando eu estiver melhor, eu vou para a igreja. Quando eu for melhor, eu vou começar a orar. Quando eu tiver mais forças, eu vou começar a fazer. Não vai. Se você não der um passo de fé hoje, para a semana a sua vida vai estar na mesma, se não estiver pior. Para isso você precisa de começar a traçar mudanças. Você precisa estabelecer metas para você atingir. Neemias, quando ele olhou para os muros, ele sabia que ele não podia reconstruir aqueles muros de um dia para o outro, mas Neemias, ele traçou um plano, ele traçou etapas para conseguir fazer aquilo que ele queria. É uma utopia você querer mudar de um dia para o outro toda a sua vida. É uma mentira que você querer mudar a sua vida de um dia para o outro e você deitar-se de uma maneira e acordar de outra maneira completamente mudado. É um processo de transformação. Neemias sabia isso. E quando nós olhamos e nós lemos toda a história, todos os livros, tanto de Neemias, toda a história, nós vemos que foi um processo longo. Mas em nenhum momento Neemias ele tirou os olhos de Deus. Em nenhum momento ele duvidou que Deus estava com ele. Em nenhum momento ele duvidou que era Deus que estava à frente. E é isso que hoje você precisa se focar. Então estabeleça metas, estabeleça etapas que você vai alcançar. E daqui a um tempo você vai ver o quanto a sua vida ela está reconstruída. Outro ponto que você precisa de procurar ajuda. Não vive isolado. Neemias só conseguiu reconstruir os muros, irmãos, porque ele tinha uma equipa que estava com ele. Eram pessoas que tinham a mesma visão, tinham o mesmo desejo. E você precisa de procurar essas pessoas. Se você ainda não é um cristão, busque uma igreja, busque algumas pessoas para o poderem acompanhar. Se você já é um cristão, se você está afastado da igreja, se junte, volte para a igreja, junte para o próximo dos seus irmãos. Uma brasa, irmãos, quando ela sai da fogueira, ela apaga. E ela simplesmente fica ali uma pedra, sem qualquer calor, sem qualquer vida. Mas aquela pedra, aquela
aquilo que tinha sido uma brasa viva e que se apagou, quando ela é colocada novamente na fogueira, ela volta a incendiar, ela volta a emanar calor, ela volta a ter todo o poder. E é isso que hoje você precisa. Você precisa voltar para o fogo de Deus, você precisa voltar para a presença de Deus. Neemias, ele só conseguiu restaurar todos os muros, irmãos, porque ele estava junto com os seus irmãos. Você precisa de alguém, nos contacte. Você não sabe, não conhece, pode falar comigo. Nos contacte. Nós queremos compartilhar, nós queremos te auxiliar, nós queremos te ajudar a voltar para a presença de Deus, ou simplesmente nós queremos te ajudar a conhecer mais sobre Deus. Neemias, irmãos, ele viveu um milagre na sua vida. Em 52 dias, irmãos, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. É um verdadeiro milagre. Deus quer fazer um milagre hoje na tua vida. Eu não sei se vai ser em 52 dias, se vai ser em 2 dias, ou 5 dias, ou levar um ano, mas eu sei que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Eu creio nisso. Eu tenho a certeza que o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, o Deus que nos faz crescer, Ele está presente na nossa vida. E nós cremos nisso. Amém, igreja? Em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Um autêntico milagre, irmãos. Humanamente falando, seria impossível, porque aqueles homens que estavam ali, eles não tinham as ferramentas que nós temos hoje, não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não tinham os materiais acessíveis que nós temos hoje. E eles, mesmo assim, porque eles tomaram uma posição de confiar em Deus, aqueles muros eles foram restaurados. Tudo aconteceu, irmãos, em primeiro lugar, porque a mão soberana de Deus estava sobre aqueles homens. Era Ele que estava a abrir, era Ele que estava a carregar aquelas pedras, era Ele que estava a colocar pedra sobre pedra no lugar certo. E tudo aquilo, irmãos, serviu simplesmente para glorificar a Deus. Hoje nós estamos a falar deste milagre que aconteceu em 52 dias para glorificar a Deus. E o seu milagre, irmãos, se você crê nisso, irá ser para glorificar a Deus também. Você vai testemunhar que Deus está a reconstruir a sua vida, que o milagre que ninguém acreditava, que o milagre que ninguém podia ver, Deus fez na sua vida. E se você quiser, você pode vir compartilhar esse milagre. Nós queremos ouvir, nós queremos compartilhar com os outros aquilo que Deus está a fazer na sua vida. Não importa as dificuldades, não importa o tamanho do milagre, Deus tem algo para si nesta noite. Deus tem algo para si nesta noite. Eu sei que uma nova etapa está a ser escrita. Você pode crer porque Deus não muda. Deus não é mentiroso. Deus me disse para te dizer isso nesta noite. Creia. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Não importa quantas vezes você já tentou. Não importa quantas vezes você já fracassou. Deus te está a dizer: tenta de novo, faz de novo, crê em mim, volta para mim. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus tem coisas tremendas para si. Você crê nisso? Deus crê nisso. Eu creio nas palavras, eu creio nas promessas de Deus para a nossa vida. E nesta noite eu quero orar consigo mais uma vez. Eu quero pedir que o Espírito Santo nesta hora visite cada lar. Que o Espírito Santo nesta hora possa falar ao coração de todos aqueles que nos estão a ouvir. Senhor, eu não sei, eu não conheço a necessidade de cada um. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe qual é a situação de cada um nesta noite. Eu sei, Pai, como Tu me trouxeste aqui nesta noite, porque alguém precisava de ouvir uma palavra de conforto. Alguém hoje precisava de uma palavra de vida. E eu peço ao Espírito Santo, o Senhor, que hoje possa visitar cada um. Pai, todos aqueles que estão desanimados, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que têm sido oprimidos por lutas, por cansaço.
Que o Senhor nesta noite possa trazer um renovo físico, emocional, espiritual. Pai, eu quero orar por aqueles todos que têm vivido momentos de depressão, de tristeza profunda. Pai, eu quero orar por aqueles que têm tido o desejo de terminar com as suas vidas. Eu quero orar nesta hora por essas pessoas. Senhor, que a tua alegria possa encher cada um deles. Senhor, que haja salvação, que haja restauração na vida de cada um. Pai, eu oro para que os muros que foram destruídos, com os muros que foram derribados, que foram completamente destruídos, que o Senhor possa começar a reconstruir pedra sobre pedra. Senhor, coloca, Senhor, nesta hora, Senhor, cada pedaço de pedra no lugar certo. Espírito Santo, eu não sei exatamente qual é o grau de destruição, Senhor, mas eu consigo ver nesta hora o Senhor pegando em cada pedaço da vida de cada um que foi destruído, e o Senhor está a começar a colocar num determinado lugar. O Senhor está trazendo cura, o Senhor está trazendo paz, o Senhor está trazendo alegria, a alegria que foi roubada, a alegria que foi destruída. Obrigado, Deus, pela tua presença nas nossas vidas. Senhor, eu creio, Pai, no teu milagre nesta noite. Pai, eu creio, Senhor, que nós iremos ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus está a fazer. Senhor, nesta semana, o Senhor tem-nos presenciado com a sua presença, tem-nos dado muito mais do que nós merecemos ou imaginamos. Senhor, muito obrigado, Pai, por cada bênção. Muito obrigado, Pai, pelos momentos que nós temos vivido na tua presença. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja. Como igreja, Pai, nós queremos lutar, ombrear, Pai, com aqueles que estão em baixo, com aqueles que estão desanimados. Como igreja, Pai, nós queremos ser ferramentas para levar as tuas boas novas, Pai, àqueles que não conhecem ainda o teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém.